dia. Aula de ciências hoje do 8º ano, nós vamos falar sobre o sistema urinário, né? Mais especificamente sobre infecção urinária. Eu vou pedir que vocês realizem os exercícios de verso número 10, questão 18 e 19 apenas, ok? Esse conteúdo está no capítulo 5 da apostila, página 21 e 22. Então, gente, quando a gente fala de sistema urinário, né, a gente fala sobre a produção da urina, sobre os componentes do sistema urinário, já que é composto pelos rins, uréteres, bexiga e uretra, né? A gente entende que a principal questão, né, a principal função do sistema urinário, né, que na verdade também pode ser chamado muito corretamente de sistema excretor, é filtrar o sangue para poder eliminar as toxinas que são produzidas nele, né? E aí essas toxinas são eliminadas através da urina que é produzida lá pelo nosso sistema urinário. Então, as pessoas confundem essa questão, né, da produção da urina ser a principal função, né? Mas a gente sabe que hoje a principal função é filtrar o sangue, é limpar, purificar o sangue. Só que dentre todas essas questões, né, sobre os néfrons, a gente acaba podendo se deparar com alguns problemas no sistema urinário. E dentre esses problemas no sistema urinário, nós temos dois, né, que são os mais, digamos, comuns, né? São os cálculos renais, que nós já vimos numa aula mais anterior, que é o acúmulo de sais minerais, né, que vai formar literalmente pedras, né, de sais minerais ali nos rins, e pode gerar dor, pode gerar entupimento, enfim. E a mais comum ainda, né, do que os cálculos renais, que são as infecções urinárias, né? E aí, gente, é muito comum a gente, ao longo da nossa vida, a gente ter ao menos uma vez infecção urinária. Principalmente as mulheres. Por quê? Porque a uretra da mulher, ela é muito menor do que a uretra do homem. A uretra do homem tem em média 20 centímetros e a uretra da mulher tem em média 5 centímetros. Então, devido a esse tamanho muito reduzido, fica muito mais fácil, por exemplo, de um agente infeccioso, né, do antígeno, conseguir chegar até os rins, chegar até a bexiga, devido a essa distância muito curta na uretra feminina. O que também não isenta o sexo masculino de ter infecção urinária. Pode ter, sim, e também é bem comum. Só não é mais comum do que no sexo feminino, ok? Vamos lá. Só que a infecção urinária, como muita gente acha, não é simplesmente uma infecção causada por bactérias e acabou. Não. Ela tem classificações, ela tem o porquê que ocorre, e é isso que a gente precisa entender, né? Primeiro a gente precisa entender que as infecções urinárias, elas podem ocorrer em todas as estruturas do nosso sistema urinário. Então a gente pode ter infecção urinária nos rins, nos uréteres, na bexiga e na uretra. É óbvio que a gente pode ter uma infecção urinária em mais de uma estrutura ao mesmo tempo? Pode. Obviamente, quanto mais estruturas afetadas ao mesmo tempo, mais grave vai ser essa infecção, tá? Então, em relação a toda essa classificação da infecção urinária em relação à estrutura afetada, a gente pode dizer que existem estruturas que são mais comumente afetadas, como por exemplo a bexiga e a uretra. E aí a gente para pensar, por que a bexiga e a uretra é mais afetado, né, do que os rins e os uréteres? Qual é a estrutura que está mais próxima do meio externo do corpo? A uretra. Então é pela uretra que nós vamos ter ali acesso ao agente infeccioso. Então, obviamente, vai ser muito mais comum a gente ter uma infecção na uretra. Depois da uretra, a gente tem o quê? A bexiga, que é a ligação direta ali com a uretra. Então, esses dois tipos de infecção, na bexiga e na uretra, são imensamente, né, mais comum de se presenciar do que uma infecção nos rins e nos uréteres, principalmente nos rins, né? Porque é a última estrutura, a estrutura mais interna ali do sistema urinário. E aí, gente, a gente
tem alguns tipos de infecção, né? E os tipos de infecção urinária, eles são classificados em relação às suas causas, os seus sintomas e ao local da infecção, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que identificar é o local da infecção. Se essa infecção são nos rins, nos uréteres, na bexiga ou na uretra. E aí depois a gente vai ver os sintomas e as causas. Mas o principal é a estrutura afetada. E aí, em relação à estrutura afetada, a gente tem 4 tipos de infecções urinárias. São elas a infecção que vai afetar os rins, a que vai afetar os uréteres, a que vai afetar a bexiga e a que vai afetar a uretra. Só que não é simples assim. Cada uma tem um nome e a gente tem que gravar esse nome, a gente tem que saber esses nomes. Quais são eles? Vamos lá. A infecção que vai afetar os rins, né, ela é denominada como pielomifrite. Pielomifrite. Então, a pielomifrite é a infecção dos rins, popularmente chamada também de infecção renal, tá? Então, essa pielomifrite, ela é uma infecção mais grave, obviamente, só que o lado bom é que ela é muito menos comum, porque os rins são as estruturas mais internas do sistema urinário. Então, se a gente parar para pensar, esses agentes infecciosos, eles têm que passar por todas as outras estruturas até chegar ao rim. Então, por isso é menos comum, né, da gente ter. Por que também? Porque além de ter que chegar até os rins, obviamente que leva mais tempo e dá mais tempo do nosso organismo reagir e combater esse agente infeccioso antes dele afetar a última estrutura do sistema urinário. Porém, é a mais grave quando isso acontece e às vezes necessita-se até de internação, tá? O outro tipo é a que vai afetar os uréteres, né? E aí é chamada de uriterite. Então, a uriterite, ela é a infecção que vai afetar os uréteres. Professor, obrigatoriamente vai ser afetado os 2 uréteres, né? Porque nós temos 2 uréteres. Um que sai de cada bexiga para cada rim. Não. Pode ser que essa infecção seja apenas em um, tá? Assim como a infecção dos rins também pode ser que seja apenas em um, tá? E aí depois nós temos as duas mais comuns, né? Que é a do uréter e a da bexiga, né? A da uréter é denominada de uretrite, né? É uma infecção que muitas vezes passa a ser até despercebido, tá? Porque os sintomas são muito leves. E a mais comum, porque não passa despercebido e junto com a da uretra é a mais comum de se ter, é a cistite, né? Que é a infecção da bexiga. Eu tenho certeza que a maioria de vocês já ouviu essa palavra cistite. A cistite é a infecção urinária que vai afetar a bexiga, ok? E todas essas 4 infecções, elas são na imensa maioria das vezes, tá? 99,9% dos casos, ocasionadas por uma bactéria que já vive dentro do nosso organismo, tá? É a bactéria Escherichia coli. Escherichia coli. É uma bactéria que vive no nosso sistema digestório, mais especificamente no nosso intestino, de forma associativa, trazendo benefícios para o nosso organismo, auxiliando na flora intestinal. Só que quando essa bactéria sai nas fezes, obviamente, já que ela está no intestino, e ela acaba tendo contato com o sistema urinário, né, ali com a uretra, essa bactéria pode entrar para dentro do sistema urinário e causar essas infecções. E aí ela no sistema urinário ela não é benéfica, ela já é maléfica. Compreenderam? Então, gente, sabendo de tudo isso, fica aqui o pedido da atividade devolutiva número 4 relacionada ao capítulo 5. Eu quero que vocês descrevam, né, os 4 tipos de infecção urinária, tá? Descreve bem descrito direitinho, tá? E dê bastante ênfase também nas questões dos agentes causadores, dos sintomas, ok? Muito obrigado, até a próxima.